Meus amados, abram por favor as vossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Glória a Jesus. Eu vou ler até o versículo de número 17. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Se houver atividade com as crianças após a leitura, vocês terão liberdade de prosseguir para a sala, tá bom? Quantos encontraram o texto, digam amém. Eu vou ler e você vai acompanhar, por favor, em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por essa noite estarmos reunidos nesta casa, para mais uma vez olharmos para a tua palavra e extrairmos dela, Senhor, princípios, mandamentos, para melhorarmos a nossa vida cristã, a nossa permanência, Senhor, enquanto fiéis aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui, devemos prosseguir e caminharmos, Senhor, a nossa vida cristã com temor e também em obediência à tua palavra. Somos salvos pela graça, mas a graça, Senhor, ela não é o antônimo, ela não é o contrário, Senhor, de esforço, ela é o contrário de mérito. E nós estamos aqui para nós nos esforçarmos cada vez mais e prosseguirmos, Senhor, fazendo a tua vontade. Para tanto, nós vamos observar a tua palavra mais uma vez nessa noite, para através dela, Senhor, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor precisa para nós nesta noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu gostaria que vocês mantivessem as Bíblias abertas, porque nós vamos, para esta noite, dar sequência nos mandamentos de reciprocidade, de mutualidade. Eu já tenho falado em algumas ministrações anteriores que essa sequência de mensagens elas vão trazer alguns mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. E esses mandamentos que nós chamamos de mandamentos de reciprocidade, de mutualidade, são mandamentos que ele segue pelo verbo ou por verbos da seguinte expressão: uns aos outros. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia Sagrada esses mandamentos, ou esses verbos que na sequência nós vamos encontrar a expressão uns aos outros, significa
que são mandamentos que eu preciso, de alguma forma, praticar e ter também a expectativa de que as pessoas que estão ao meu redor também pratiquem comigo. Então, à medida que a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, significa que eu preciso amar, mas também eu preciso ser amado. Quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, significa que eu preciso perdoar e eu também preciso ser perdoado. Então são mandamentos recíprocos, são mandamentos que eu faço e também tenho uma expectativa de que alguém faça por mim. Tudo isso dentro do contexto da igreja, tudo isso dentro do contexto daquelas pessoas que exercem a mesma fé. Logo, quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, mais uma vez nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós alguns desses mandamentos de reciprocidade. Mandamento esses que nós devemos praticar e devemos ter a expectativa de que pratiquem conosco. É mais ou menos aquilo, toma lá da cá, é uma resposta. Eu faço e tenho uma expectativa de alguém fazer comigo. Para tanto, nós vamos trazer algumas informações dessa carta que eu considero importante. Se você virar uma página da sua Bíblia, você certamente vai encontrar o capítulo 1 e o versículo 1 desta carta, aonde nós vamos encontrar os dois obreiros que são responsáveis por escrever a carta aos Colossenses. Capítulo de número 1, versículo de número 1, vai nos mostrar que Paulo e Timóteo compõem os autores desta carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Esses dois obreiros são eles os que vão redigir, que vão escrever a carta a essa igreja que estava em Colossos. Eu preciso dizer isto, e além disso eu preciso dizer aos irmãos que além de Paulo e Timóteo escreverem essa carta, a Bíblia nos informa através dos estudiosos que essa carta ela foi escrita enquanto Paulo estava preso. A carta aos Colossenses, assim como a carta a Filemão, assim como a carta aos Filipenses e assim como a carta aos Efésios, todas essas 4 cartas, elas foram escritas em um período em que o apóstolo Paulo estava preso. Certamente, Timóteo deve ter ido até lá para fazer-lhe uma visita, ou quem sabe levar informações das igrejas que Paulo havia fundado, e ao levar essas informações, ele levou certamente algumas preocupações que rodeavam a igreja de Colossos. Paulo, ao saber dessas informações lá da prisão, ele escreve 4 cartas. A primeira, ele escreve aos irmãos que estavam em Filipos. Depois ele escreve também aos irmãos que estavam em Éfeso. Depois ele escreve a Filemão, que vivia na região de Colosso. E também ele escreve a toda a igreja, aos Colossenses. Paulo escreve essas 4 cartas debaixo de uma situação de muita adversidade. Paulo estava preso. Paulo não estava sentado no seu escritório, ou quem sabe no seu gabinete. Paulo não tinha um conforto do ar-condicionado, acomodado numa boa poltrona, quem sabe numa boa mobília, como às vezes nós sentamos. Não, Paulo está preso. Paulo está vivendo dentro de um contexto de adversidade. Só que isto não dá para Paulo o direito dele não se importar, dele não perceber que a igreja de Colossos e as demais igrejas viviam determinadas ameaças que poderiam ser ajudadas por ele. Logo, Paulo escreve esta carta também junto com Timóteo de uma prisão, com o objetivo de orientar e capacitar aquela igreja que estava em Colossos, dando-lhes instruções sobre alguns ensinamentos
que ameaçavam a saúde espiritual daquela igreja. Aquela igreja, ela sofria ameaças doutrinárias. Existiam pelo menos 2 problemas que estavam afetando aqueles irmãos. O primeiro era um chamado de era uma religião, era uma cultura que permeava aquela região que era culturalmente influenciada pelos gregos, chamada de gnosticismo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. O gnosticismo, eles traziam algumas informações, algumas filosofias de vida que estava atrapalhando o desenvolvimento da fé e da saúde espiritual daquela igreja. Só para vocês terem uma ideia, os gnósticos, eles eram reconhecidos como homens ou mulheres super espirituais, conhecedores. Eles eram tão espirituais que eles tinham alguns conceitos exagerados a respeito do corpo. Uma ala dos gnósticos acreditavam que a matéria era irreversivelmente má. O que é que significa isso? Eles acreditavam que o corpo não tinha a menor importância. A matéria, o corpo, poderia ser desprezado, poderia ser tratado de qualquer forma. Para eles, o que importava era só as coisas espirituais. Qual que era o problema disso? Deles não cuidarem, deles não darem importância para o corpo. Eles diziam 2 coisas. Primeiro, que era impossível Cristo ter vindo em corpo. Era impossível Cristo ter se materializado. Eles achavam, eles ensinavam que Cristo era um ser tão espiritual que ele não poderia ter vindo em corpo. Só que João, ele refuta esse conhecimento dos agnósticos, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual que era o problema deste ensino? Eles diziam que a matéria era má, que a natureza humana era ruim, por isso Cristo não poderia ter vindo em carne. Um outro precedente que se abria a partir desta afirmação, eles afirmavam que, uma vez que a matéria é má, uma vez que a matéria é irreversivelmente má, então eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Então era natural os agnósticos não só castigarem o corpo, mas também se entregarem em cultos de orgia, de prostituição. Uma vez que o corpo, eles não tinham o menor valor, para eles então, eles poderiam fazer do corpo o que bem quisessem. Então ouçam isso. Um dos ensinamentos também que os agnósticos traziam, eles potencializavam as ações espirituais e logo eles chegavam, meu Marcos, até a adorar os anjos. Eles faziam culto aos anjos. Então, era uma doutrina muito estranha e essa doutrina estava de alguma forma prejudicando a saúde espiritual dos irmãos em Colossos. Um outro problema que existia nesta igreja, além do agnosticismo, tinha o problema dos judaizantes. Alguns passaram por lá e diziam assim para os irmãos de Colosso: você aceitou a Jesus, mas você tem que passar agora por uma dieta alimentar judaica. Você não pode comer todo tipo de alimento. E você também não pode fazer algumas coisas no dia do sábado. Então eles guardavam o sábado, guardavam as festas, guardavam alguns comportamentos judaizantes, o que também perturbava a saúde espiritual da igreja em Colosso. Paulo, sabendo disso, ele vai escrever fazendo algumas afirmações bem contundentes a respeito dessas doutrinas. Para vocês terem uma ideia, esta carta ela tem 4 capítulos e os 2 primeiros capítulos é a composição teórica dos ensinamentos de Paulo. É aqui que Paulo vai dizer que
toda a plenitude de Deus habitou em Cristo. Paulo vai dizer que tudo isso era exemplificado, era materializado em Cristo. Por quê? Já refutando a ideia de que a matéria era irreversivelmente má. O que Paulo está dizendo isso na prática? O seu corpo é mau, a sua natureza é má, mas ela pode ser santificada se você for templo do Espírito Santo. Então entendam um perigo que há em algumas afirmações. É por isso que Paulo vai usar o capítulo de número 1, o capítulo de número 2, para fazer algumas advertências doutrinárias, refutando esses dois grupos, os agnósticos de um lado e os judaizantes do outro. Mas o que tem, pastor Eliel, na segunda parte desta carta? Se na primeira parte nós temos conhecimento teórico, na segunda parte nós vamos ter conhecimento prático. Paulo vai nos ensinar muitas coisas a respeito da nossa vida cristã. Só para você ter uma ideia, Poliana, ele começa dizendo no capítulo 3 o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Ele vai falar sobre essa mudança de vida, exatamente trazendo um impacto na nossa vida física. Paulo vai dizer assim: olha, nós vivíamos mortos no pecado, mas através do nosso encontro espiritual com Cristo, nós vamos ressuscitar para viver em novidade de vida. Nós vamos viver trabalhando para Cristo, nós vamos viver lutando contra a prática do pecado, nós vamos trabalhar mortificando os nossos membros carnais, os nossos membros humanos para o pecado, mas vivendo para Cristo. É isso que Paulo vai trabalhar a partir do capítulo de número 3 e 4. Em resumo, ele está dizendo assim, Antônia: no capítulo 1 e 2 eu tenho teoria, no capítulo 3 e 4 eu tenho a prática para viver uma vida depois que eu tive um encontro com Jesus. É isso que permeia esta carta. No entanto, quando nós chegamos na parte prática, no capítulo 3, nós vamos perceber, Silas, que a partir desse capítulo, Paulo vai fazer algumas recomendações muito fortes e vai utilizar o que nós estamos ministrando, que são os mandamentos de reciprocidade. Se isso não fosse verdade, observe por favor o capítulo de número 3 e o versículo de número 9, quando Paulo vai dizer assim, capítulo 3 e 9, por favor. Paulo vai dizer assim: não mintais uns aos outros. Está vendo? Essa expressão uns aos outros significa mandamentos de reciprocidade. Ou seja, Paulo está dizendo: você não deve mentir e também não deve ser enganado. Você não deve enganar e muito menos ser enganado. No versículo de número 13, observe por favor. Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros. Ainda no versículo de número 13, Paulo diz assim: perdoando-vos uns aos outros. No versículo de número 16, Paulo diz assim: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, só nesse capítulo de número 3, nesses primeiros versos que eu estou chamando versos introdutórios, Paulo vai nos ensinar pelo menos 5 mandamentos de reciprocidade. Eu disse quantos? 5. Paulo vai dizer assim: olha, você não deve mentir um ao outro, mas você deve suportar um ao outro. Você deve perdoar um ao outro. Você deve ensinar um ao outro. E você deve aconselhar ou admoestar um ao outro. Eu contei aqui já em ministrações anteriores que a beleza da igreja, a dinâmica da igreja, uma das verdades espirituais que o nosso tempo e o que o diabo está tentando destruir é esta relação de um para com o outro. Se o diabo continuar a colocar
calando as pessoas, se o diabo continuar afastando as pessoas, nós vamos perder em muito de alguém, por exemplo, nos suportar, de alguém, por exemplo, nos aconselhar, de alguém, por exemplo, nos ensinar, de alguém, por exemplo, nos perdoar. Você só entende o valor do perdão quando você perdoa e quando você é perdoado. Não é mesmo? Quando você não entende o valor do perdão, você não consegue liberar o perdão. Quando você não consegue liberar o perdão, você não consegue se sentir perdoado. Então são coisas que nós fazemos e aprendemos, e também alguém faz conosco e ao mesmo tempo nós vamos aprender. Então entendam o valor do culto, entendam o valor de estarmos juntos, entendam o valor das nossas diferenças, entendam o valor de nós nos reunirmos como igreja. Se você estiver sozinho, você não é igreja, você só é corpo se você estiver conectado comigo. Se você estiver sozinho, você é membro, mas você nunca será corpo de Cristo e nunca será a igreja do Senhor. Então entendam a importância desses verbos, dessas ações. À medida que nós vamos convivendo, nós vamos percebendo a importância que se tem de nós praticarmos esses verbos, esses mandamentos de reciprocidade. Todo mundo compreendeu? Ok. Antes de nós aplicarmos esses verbos, eu vou trabalhar o suporte hoje e o perdão, se der tempo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Esses mandamentos que o apóstolo Paulo cita aqui, irmã Sônia, de reciprocidade, eles só podem ser executados se nós estivermos com uma roupa apropriada. Eu vou explicar isso. O que é que tem a ver a roupa com isso? Estou vendo ali a irmã Dorinha. Não vou espalhar não, irmã Dorinha. Mas tem gente que veste bem demais da conta, não é? Tem gente que não se veste tão bem. Nós vamos olhar para o texto e nós vamos perceber algumas coisas, porque uma das grandes preocupações que nós temos, às vezes, é com a roupa. Os homens nem tanto. As irmãs concordam? Não? Os homens não preocupam muito, não é? Não é? Fala a verdade, as irmãs que concordam com a fala do pastor, levanta a mão. Os homens não sabem nem combinar as roupas. Não é verdade? É verdade ou não é? Tem uns irmãos que são mais, charmosos, assim, combina tudo. Mas normalmente a preocupação com a roupa ela é mais feminina. Sim ou não? Por exemplo, é natural você dizer assim, não, eu não tenho roupa, e o guarda-roupa cheio, não é verdade? Quantos já falaram isso esse último mês? Deixa eu ver. Olha lá que bênção. É muito comum. Quantas as irmãs que já falaram isso? Eu não tenho roupa. Mas não é que você não tem uma roupa para aquela ocasião. Não é verdade? Eu já entendi. O guarda-roupa está cheio de roupa, mas aquela roupa não combina com aquele momento. A roupa para o homem e para a mulher são coisas diferentes. Por exemplo, a roupa tem tudo a ver com o nosso estado de espírito. Ah, eu não estou bem para essa roupa hoje. Essa roupa não está combinando. Às vezes não é nem com a temperatura. Eu sei que tem umas irmãs que gostam de usar umas botas, um sobretudo. Se a temperatura em Nova Ponte chega a 18 graus, meu Jesus, ela já veio até de cachecol. Nem está tão frio daquele jeito, né? Mas se tem uma coisa que vocês preocupam, eu tenho certeza que vocês olham lá no vídeo, lá na transmissão, quando é que foi que eu usei aquele vestido? É ou não é? Quantos concordam, digam amém.
Ih. Mas essa é a realidade. Quando foi que eu botei aquele vestido? Quando foi que eu botei aquela blusa? Quando foi que eu botei aquela sandália? Normalmente as mulheres não gostam de repetir roupas. Homem não. Homem trocou a camisa e a gravata, já está diferente, já está valendo a pena. Mulher é diferente. E os irmãos que não sabem disso já aprendam logo. Só trocou a gravata, né? Tá novo. Tá bom demais. Mas as mulheres sempre gostam de investir na roupa. Por quê? Porque a roupa, o vestir para a mulher, está para além de vestir uma roupa limpa. Está para além de vestir uma roupa nova. Vestir está falando muito da identidade da mulher. E do homem também. Então, nós procuramos o quê? Roupas limpas, roupas bem passadas, roupas modernas. Os irmãos que são mais antigos, se olharem umas fotos, vão falar: Jesus amado, onde é que eu estava com a minha cabeça que eu usei uma calça desse jeito? Né? Não é verdade? Quantos aqui os irmãos da época da boca de sino, deixa eu ver. E ficava balançando assim, aquele trem horroroso. Hoje é feio, mas na época era uma ostentação. Era ou não era? Quem é que usou boca de sino? Não usaram não? Tá crente, hein? Mas era moda. É igual os irmãos que estão usando barba hoje. Daqui a alguns tempos vocês vão olhar e falar: Deus de Abacuque, onde é que eu estava com a cabeça? Que a moda passa. É igual os irmãos que estão usando bigode. Mas não olha para cá não, que vocês vão ver um. Então, tudo que é roupa está relacionado com a nossa identidade. Está relacionada com o nosso estado de espírito. Porque quando nós escolhemos uma roupa, nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aprovados. Nós queremos andar de acordo com o que as pessoas estão andando. Nós queremos ser indicados. Nós queremos ser aprovados. Eu presumo que quando nós escolhemos uma roupa, nós desejamos nos sentir bem, nos sentirmos aceitos, queremos nos sentir bonitas e bonitos, elegantes. É assim que nós fazemos. A roupa tem a ver com a nossa identidade. A roupa tem a ver com como nós nos apresentamos. Sim ou não, gente? O pastor vai falar de costume hoje? Não. Eu vou falar de outras roupas que nós vemos você vestir. Olhe por favor o versículo de número 8 do capítulo de número 3. Projeta aí. Essa roupa do capítulo 8, do capítulo 13, versículo 8, é roupa que você não pode usar. Olha que bonitinho, olha. Mas agora, todas as vezes, pregadores, que vocês olharem e enxergarem essa expressão, mas agora, entenda que é depois do encontro com Cristo, depois da vinda de Jesus, quando Jesus se materializou. A expressão mais agora é a divisão de um tempo. Mais agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais agora, despojai-vos também de tudo. O que é despojai-vos? É se despir inteiramente. Então eu sei que a gente preocupa muito com a estética. Eu sei que a gente se preocupa muito com a roupa que nós vestimos. Mas mais do que a roupa que nós vestimos, é a roupa que nós reagimos. Então a expressão despojar significa literalmente despir-se inteiramente por si mesmo. Na verdade, eu vou ter que começar a fazer assim, ó, tirar a ira, tirar a malícia, e ir tirando, tirar a cólera, tirar a maledicência. Todo mundo aqui sabe o que é ira? Não? Não é possível. Todo mundo sabe o que é uma pessoa colérica? Estupim curto, deixa eu traduzir. Estupim curto, grosseira, toma lá da cá. Uma pessoa maliciosa,
Aqui a malícia, ela não está relacionada só com questões espirituais, ou digo, sensuais. Malícia aqui também é um problema sério. É a pessoa que vê as segundas intenções em tudo. Normalmente, quem tem malícia, é fácil usar a touca da maledicência. Porque ele vê malícia em tudo. Ele vê alguém conversando, acha que está falando dele. Ele vê alguém falando baixo, acha que está contando alguma coisa ao seu respeito. Então, a maledicência, o que é a maledicência? É aquela pessoa que fala mal do outro. Isso é maledicência. Esse tipo de roupa a gente não pode usar. Infelizmente, tem gente que até repete. Despojar aqui é tirar essa roupa. No verso anterior, nós vamos perceber, aliás, no verso posterior, que é o versículo de número 9, ele vai falar das palavras torpes, que são os palavrões. Tem crente que fala palavrão, irmãos? Tem ou não tem? Não deveria. Mas de vez em quando ele vai lá no guarda-roupa do velho homem e pega aquele boné do palavrão e bota na cabeça. Bota aquela blusinha da velha mulher. Bota aquela saia da antiga, da pessoa que recebeu Jesus, que agora já não é mais. Então se despir dessa roupa é importante. É a roupa que nós não podemos usar. O que dirá repeti-la? Olha o que diz o versículo de número 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Deixa eu dizer uma coisa. O jeito que você veste retrata muito o jeito que você age. E o jeito que você age reflete muito aquilo que você veste. Então a roupa está intrinsecamente ligada com os nossos comportamentos. Então Paulo vai usar, primeiro, despojai. Depois ele vai usar o verbo despir. Ele vai falar assim, não, tira essa roupa que não está combinando com você. E tem hora que alguém tem que chegar para nós e falar, irmão, me desculpe, mas essa roupa da maledicência está feia. Essa roupa da ira está feia. Essa roupa da palavra torpe que saiu da sua boca está muito feia, não está combinando com você. Não combina com você. Hoje as nossas relações não permitem. A gente já está achando até versículo por aí que nos dá o direito de nos mantermos com a roupa que a gente quer. E de vez em quando alguém tem que ter coragem de falar para você, você está feia. Você está feio. Isso não combina com o pastor. Isso não combina com o obreiro. Isso não combina com o líder de departamento. Isso não combina com pessoa que recebeu Jesus e que quer morar para o céu. Tira logo essa roupa não é para você. Eu só vou conseguir praticar os mandamentos de reciprocidade se eu substituir essas peças. Despojar. Eu acho interessante que o verbo despojar aqui é remover. É tirar aquela roupa. Só que em contrapartida, tem roupa que você pode usar e repetir todo dia, não é só todo culto não. Todo dia você pode usar determinadas roupas. Olhe para o texto, versículo de número 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem do que o criou. Essa roupa aqui, vocês têm que vestir e revestir ela. Ou seja, é roupa que você pode repetir, irmã. É roupa que você pode repetir, irmão.
Esse tipo de roupa, se você repetir, todas as vezes que você repetir, você vai ficar mais bonito. E você vai ficar mais bonita. Mostra, pastor. Versículo de número 12, para nós ganharmos tempo. Revestivos, ou seja, coloca de novo, coloca de novo, coloca de novo, coloca de novo. Eu não sei aqui, tem alguma irmã que fala assim: meu amor, tira essa roupa, eu não aguento mais você usar essa camisa. Se tiver aqui, disfarce. Mas é natural da gente, viu, Silas? É natural. Quem tiver com problema de roupa, procura lá a Canaã Modas. Mas é sério. É brincadeira, tá, meu Marcos? Eu quero dizer para vocês o seguinte: é natural do homem repetir. Quando o homem gosta, ele sempre coloca a mesma roupa. E isso não faz a menor diferença para o homem. Agora, para a mulher é diferente. Vocês já observaram? Se eu, por exemplo, eu e o pastor Marcos, nós temos uma gravata igual. Quantos sabiam disso? Vocês nunca repararam? Não? Quando eu chego, que ele está com a gravata igual a minha, eu falo assim: bom gosto, hein, irmão Marcos? Imagine se fossem as irmãs. Nunca mais você vestia. Doava, vendia. Não é assim, irmãs? Não é, irmã? Meu Deus, faz parte, né? Mas não tem problema, não. Eu chego para o irmão Marcos e digo: bom gosto. Você já desfez da sua, Marcos? Não, nem a minha. Eu gosto e ninguém tem nada a ver com isso. Chega numa festa, você pode estar vestido igual, mas se você chegar numa festa, num evento, num casamento, num aniversário, se a pessoa tiver com uma roupa igual à sua, você vai disfarçando, vai embora. É concorrência, né? Mas existem roupas que precisam ser reproduzidas, e na verdade precisava ser uniformes. Teria que ser padrão, usada sempre. Uniforme é assim. Luiz Gustavo está trabalhando todo dia, tem que usar uniforme. Quantos aqui usam uniforme no serviço? Tem que usar o uniforme. O exército é um. Agora, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias. A camiseta da misericórdia não sai da moda. A calça da benignidade não sai da moda. A sandália da humildade, como dizia o programa, não sai da moda. Você pode pôr todos os dias que não fica feio. O que dirá da gravata, da mansidão e da longanimidade? Então, o que Paulo está dizendo, Gabriel, tem roupas que eu preciso tirar, e tirar completamente. Agora tem roupas que eu preciso colocar, e não só colocar uma vez, eu preciso colocá-la todos os dias. Porque a roupa fala quem você é. A roupa diz quem você é. A roupa demonstra o que você faz. Então, eu acho que essa figura de linguagem ela é importantíssima para nós. Você vai anotar na sua casa. Aqui, se você puder. Roupa que eu não posso usar mais. Não adianta você olhar lá e falar assim: a roupa que a irmã tem igual eu não vou usar mais, o calçado que a outra tem igual eu não vou usar mais. Esse tipo de roupa não. Você vai ter que visitar o seu armário, o guarda-roupa hoje, e vai ter que dizer assim: eu não posso. Porque tem hora que a gente fica com vontade de colocar determinadas roupas que não combinam com o crente. No versículo de número 10, que tem o verbo vestiste, e no versículo de número 12, que tem o verbo revesti-vos, os dois verbos têm uma coisa interessante.
como que a gente faz? Eu vesti essa roupa, a gente não diz eu vesti? Sim ou não? A ideia aqui não é eu vestir a roupa, é eu entrar dentro dela. É um pouquinho diferente. Eu sou o agente responsável. Eu preciso querer, Pete. Senão, eu não uso. A gente pega o verbo e pensa assim, não, eu estou vestindo uma roupa. Dá a entender que a roupa que está entrando dentro do meu corpo. Não, eu estou entrando dentro da roupa. Eu preciso fazer esse exercício. No dia a dia tem muitas experiências que a gente precisa. A gente vive na prática toda hora a necessidade de colocarmos essa sandália da humildade. E eu já disse para os irmãos, humildade não é você pensar menos de você. Isso aí é baixa autoestima. Humildade é você pensar menos em você, não é de você. Porque tem gente que fala, não, eu sou o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido, eu não presto, a minha vida é isso, eu sou um zero à esquerda. Para com isso, isso é falsa humildade. Isso é soberba, isso é arrogância. Quando a Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo de número 12, que nós não devemos pensar além, mas com moderação, a expressão com moderação é o contraponto. Por quê? Porque é fácil, todo mundo aqui fala sobre humildade, mas ninguém fala do equilíbrio. Porque quando a Bíblia diz, você não pode pensar além do que você é, mas pensar com moderação, ele está dizendo, trocando em palavras, você não pode pensar nem além e nem aquém. Quando a pessoa pensa aquém do que ela é, ela se envolve no ciúme. Ela começa a perseguir. Quando a pessoa pensa abaixo do que ela é, ela começa com a inveja. Então nós precisamos ter uma mentalidade equilibrada. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou eleito de Deus. Eu sou santo e amado de Deus. É isso que a Bíblia diz que você é. É o equilíbrio. Eu não posso pensar nem além e nem a quem. Porque quando a pessoa pensa a quem é difícil. Aí você precisa ficar o tempo todo, não, irmão, não é isso. E é muito difícil essa relação. Não foi isso que eu quis dizer. Porque a pessoa tem a baixa autoestima tão grande que tudo que você fala machuca, é feito um papel de pão. Qualquer jeito que você pega, rasga. Então, a relação com Cristo, o relacionamento entre os irmãos, eu preciso tirar algumas roupas e colocar outras. Quando eu entendo isso, os mandamentos de reciprocidade não é pesado. Observe, por favor, e eu termino. Versículo de número 13. Suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar, ela tem dois sentidos. Nesse texto aqui, ele não está dizendo literalmente suportar como sinônimo de tolerar. Não. É de ser suporte. É feito um corrimão. Quando a Bíblia diz que eu tenho que suportar uns aos outros, eu tenho que me comportar de forma em que eu vou ter um posicionamento para levantar alguém, para erguer alguém. O suporte serve para isso. Para não deixar o outro cair. Não é tolerar. Não, fulano é difícil. Eu preciso tolerar ele, suportar. Meu Deus, tem misericórdia. Não é isso. Suportando-vos uns aos outros, dá a ideia assim, não, eu vou ser um suporte, eu vou ser um apoio para o Manuel, eu vou abençoá-lo, eu vou me comportar de forma firme. É mais ou menos o que se tenta fazer quando há um contexto de cerimônia fúnebre. Você não consegue fazer nada, às vezes um toque.
Às vezes um abraço. Às vezes você está do lado da pessoa enlutada, você já está demonstrando que você está suportando ela, porque ela está atravessando um momento difícil e você está do lado dela dizendo assim: não, eu estou aqui com você. Às vezes sem dizer uma palavra, às vezes sem manifestar nenhuma expressão verbal, mas a presença da pessoa te traz segurança, te traz um consolo. É por isso que eu não aceito, eu não tenho evangelho individual. Esse negócio de você ser desigrejado, de você servir a Jesus, tudo bem que você gosta do seu celular, mas esse negócio de você ficar em casa só nas redes sociais, ouve um, ouve outro, recorte aqui, recorte ali, isso não nutre, porque o dia que você estiver para baixo, o dia que você precisar da ajuda, vai ter alguém do teu lado dizendo: não, eu estou aqui do teu lado, eu vou te ajudar. E o suporte se dá também quando a pessoa está desequilibrada, irmãos. Em casa, nas relações, é muito comum. Você, irmã, percebeu que seu esposo chegou nervoso? Seja o suporte. Você, irmão, percebeu que a esposa não está suportando nem ela mesma? Dá um sossego, porque isso é a coisa mais natural. Tem dia que elas não suportam nem elas mesmas. Ela olha no espelho e fala: o que foi? O que você está olhando para mim? E a gente sabendo disso, o que a gente tem que ser? O suporte. Aí é o dia que você passa um Pix. Aí é o dia que você leva um chocolate. Aí é um dia que você faz um agrado. Você compra um presente, um produto de cabelo, lembra dela, faz alguma coisa, leva ela para o salão, compra passagem, manda ela para a casa da mãe. Faz alguma coisa para ser o suporte. Aí é inteligência. Mas e se a gente se machucar? E se a gente se ofender? E se o suporte não chegar a tempo? Qual que é o outro mandamento de reciprocidade? Perdoai uns aos outros. Tem gente que pede perdão toda hora. Vai indo, o perdão vai perdendo valor. Vai indo, se torna palavras. Pedido de perdão precisa ser seguido de arrependimento. Precisa ser seguido de mudança de vida. Pode ser que você vai cometer o mesmo erro amanhã, mas você não pode ser feliz com aquele comportamento. Você não pode achar que está tudo bem repetindo aquilo. A Bíblia diz assim: olha, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por que a Bíblia está falando sobre ser suporte? E por que a Bíblia está falando sobre perdão? Por quê, irmãos? De pé, de pé. Por quê? Por quê? Porque de vez em quando a gente visita aquele guarda-roupa. Pode vir de pé. De vez em quando a gente insiste em usar aquela roupa que a gente não pode usar. Aquela roupa que não é adequada, que não me faz parecer com Jesus. É por isso que a Bíblia está dando esses mandamentos de reciprocidade. Olha, quando alguém for usar uma roupa que não é adequada, suporte. E se mesmo assim o suporte não chegar a tempo, perdoa. Pastor, mas não tem jeito, então ensina. Pastor, mas a pessoa não quer aprender, então aconselhe e admoesta. São os 4 mandamentos que tem nesse texto. Isso aqui é vida prática, irmãos. Eu vou ver se tem mais alguma coisa para eu pregar sobre reciprocidade. Mas quando você colocar em prática isso,
vai ser resultado, primeiro, que você não veste mais essas roupas. Segundo, que a palavra de Cristo, ela habita abundantemente em você. Eu estava analisando, irmão Marcos, esses dias. Eu já devo ter pregado aqui mais de 150 terças-feiras. Sabia disso? Só de gravação já tem centenas de vídeos. De vez em quando, aliás, eu sempre me ouço, porque eu estou pregando para você, mas às vezes eu não estou me ouvindo. Então eu chego em casa e falo assim, essa lição serve para mim também. Eu vou lá e recorro. Se nós vivemos uma vida com Jesus e colocarmos em prática isso que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos viver melhor. Quando você tirar a roupa da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes, e colocar a roupa da humildade, da mansidão, da longanimidade, da benignidade, as coisas vão melhorar para você. Você sabe por que existem muitas pessoas que adoecem por falta de liberar o perdão? Tem muita gente que está adoecendo emocionalmente porque decidiu ser grosso e violento e mal educado. Acha bonito. Só que isso libera composições hormonais no seu corpo quando você percebe que você tem um câncer. Quando você percebe que você tem uma outra doença. Por quê? Porque foi elaborado. Ou foi mal elaborado. Então, o que nós estamos oferecendo aqui para os irmãos é um novo look. É uma nova moda. É uma nova tendência. Se você de fato ter um encontro com Jesus, experimenta essa peça. Eu não sou bom vendedor, né? Mas testa esse manequim. Coloca ele fácil no seu guarda-roupa de manhã. Escolha melhor o jeito que você quer reagir. E quando isso não acontecer, recorra ao perdão. Quantos compreenderam hoje a comparação que o pastor fez? É difícil colocar em prática? Não? É um pouquinho, né? Mais ou menos. É difícil, irmãos. Posso dar um exemplo para a gente encerrar? Esses dias eu contratei um profissional para fazer uma atividade para mim. Ele conseguiu estragar meu dia. Já aconteceu isso com vocês? Eu fiquei tão irado que a Rutinha falou, Eliel do céu, tenha misericórdia. Você deixou esse homem acabar com o seu dia. Você ficou com ele acho que 30 minutos e ele acabou com você. Mas isso acontece de vez em quando. Você vai lá no guarda-roupa e pega aquela roupa da ira. Sabe por quê, irmão Serenito? Porque o pastor Eliel não gosta de pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Eu tenho um nível de exigência, eu gosto das coisas feitas com excelência. Eu não sei pregar aqui despreparado, irmãos. Teve gente que chegou aqui na igreja hoje, me pegou eu saindo para ir para casa tomar banho. Eu não sei vir para cá despreparado. Eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito. E às vezes a gente tem essa reciprocidade, a gente deseja isso. E você que gosta das coisas tudo do seu jeito em casa? Que não aceita ninguém lavar a sua louça? Quem cuida da minha roupa sou eu. Quem cuida da minha louça sou eu. Ninguém mexe nas minhas plantas. Eu é que cuido do meu carro. Se você for lavar o meu carro e não lavar direito, não lave. No dia a dia tem vários exemplos assim. E Jesus está falando assim, troca de roupa. Troca de roupa. E de vez em quando Jesus usa alguém. E aí quando é festa você já vê, ixi, eu estou feio hoje. Deixa eu lá voltar no guarda-roupa e colocar sandálias da humildade. Não é verdade? Vamos pensar nisso? Quantos compreenderam? Alguém para Cristo hoje?
Se Jesus falou com você, disfarça, porque às vezes seu esposo, a sua esposa está aqui, aí um olha para o outro, dá aquela risadinha, alguns olham aqui para o púlpito que eu vejo. Se Jesus falou com você, volte no texto e coloque em prática. Eu fico até com medo. Jesus tem misericórdia de mim essa semana, sangue do Cordeiro. A chapa esquenta quando a gente prega essas coisas. Mas a gente precisa voltar sempre no texto. Troque de roupa. Pai de amor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Ajuda-nos a cumprir esses mandamentos de reciprocidade. Para nós cumprirmos, nós temos que trocar essas vestes, nos despirmos de algumas e revestirmos de outras. Só assim, Senhor, nós vamos saber o valor do perdão. Só assim nós vamos entender o valor do suporte. Só assim nós vamos compreender o valor do ensino, da admoestação. Só assim nós vamos compreender essas verdades bíblicas. Ajuda-nos a colocar em prática, a vivermos, Senhor, com roupas que possam manifestar a nossa identidade em Cristo, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente a palavra de Cristo habita abundantemente em nós. Tenha misericórdia de nós, precisamos viver a tua palavra. Pedimos a ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Repitam comigo que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer...